Existem estudos com reconhecimento internacional que indicam que a probabilidade de fraude na última eleição presidencial brasileira foi de 73,14%. As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil não são utilizadas em mais nenhum país no mundo e elas não são auditáveis. Olá, queridos e queridas do canal Sociedade Organizada. Eu vim passar um breve relato da experiência que eu passei no primeiro turno dessa eleição de 2018. Como vocês bem sabem, os mais antigos aqui no canal, meu nome é Manuel Carlos Costa da Conceição e aqui no Rio de Janeiro eu voto na 14ª Zona Eleitoral, localizada aqui na Zona Norte do Rio, no Clube River, na 166ª sessão, e pela primeira vez na minha vida eu passei por dois fenômenos. O primeiro, uma demora exagerada na espera da fila para votar, porque adotaram o uso de reconhecimento por digital e isso ocasionou uma demora gigantesca na fila. Eu fiquei praticamente 3 horas esperando. E o segundo fenômeno eu vou relatar agora. Assim que eu fui escolher o primeiro candidato, e o primeiro quadro que aparece na urna eletrônica, ele consta com 2 dígitos e você vota para presidente. Assim que eu fui apertar a primeira tecla, ao invés de aparecer o rosto do candidato que eu escolhi, e para quem acompanha aqui o canal, não é segredo nenhum que eu votei no Bolsonaro. Ao invés de aparecer o rosto do candidato, assim que eu apertei a primeira tecla, o número 1, apareceu pela primeira vez um rosto que não era do Bolsonaro e apareceu o rosto de uma pessoa estranha, acompanhada do lado com um quadradinho, aliás, com 4 quadradinhos, ou seja, 4 dígitos para serem preenchidos, com a inscrição de deputado federal, como se o primeiro voto fosse para deputado federal, certo? Eu estranhei isso e repeti a operação mais uma vez. Repeti o mesmo fenômeno. Apareceu um outro rosto, dessa vez foi um outro rosto, diferente do primeiro, também para deputado federal, com 4 quadradinhos, que era o número correspondente de algarismos para se eleger um deputado federal, como todo mundo sabe, isso não é novidade. Repeti a operação por mais 2 vezes e o mesmo fenômeno ocorreu. Eu corrigi novamente e na última tentativa é que a urna eletrônica seguiu o procedimento que era esperado. Eu votei para presidente, apareceu o rosto do Bolsonaro e assim consecutivamente o rosto dos demais candidatos que eu escolhi. Entre eles, votei no Wilson para governador e como eu tinha uma cola na minha mão, não houve como errar nessa operação. O que eu quero passar para os senhores aqui, além desse testemunho? Se fosse uma outra pessoa contando para mim ou enviando para mim um vídeo, eu diria que era uma fake news, como virou moda dar esse nome a notícias mentirosas, certo? Mas como aconteceu comigo, estou vindo aqui relatando este testemunho de um fato verídico e eu fiz questão de espalhar para todos os meus conhecidos a experiência que eu passei. Eu nunca confiei na urna eletrônica e após passar por essa experiência esse ano, pelo menos comigo foi a primeira vez que isso aconteceu, desde que a urna eletrônica foi adotada. Se eu já não confiava, agora eu confio menos ainda. E, opinião do canal, o voto mais confiável, ele pode não ser perfeito, mas o mais confiável, na opinião do canal, na minha opinião como cidadão, é o voto tradicional de papel, a cédula de papel. Porque quem fez curso técnico sabe muito bem que quando você monta um sistema que foge da esfera do sistema mecânico, você perde a estabilidade.
quem fez curso técnico, provavelmente quem faz engenharia conhece muito mais profundamente isso, mas eu particularmente sou formado em eletrônica e uma das premissas do curso técnico industrial de eletrônica é de que o sistema eletrônico ele pode ser bom, pode ser bem montado, mas nenhum sistema elétrico é 100% confiável, porque quando você sai da esfera do mecânico, você perde a estabilidade. É por isso que todo sistema elétrico que a gente conhece, até onde a gente pode entender, ele tem uma série de dispositivos para controlar e tentar tornar estável o que naturalmente não é estável, que é o mundo elétrico, certo? A urna eletrônica ela é um sistema digital, mas para o sistema digital funcionar, precisa do sistema elétrico e eletrônico. E quando você está trabalhando na esfera do elétrico e do eletrônico, você não tem 100% de garantia e não tem 100% de confiabilidade. Para que você tenha um sistema confiável, você tem que agregar no primeiro sistema uma série de outros sistemas acoplados para tentar tornar menos instável uma coisa que naturalmente é estável. A urna eletrônica de confiável não tem nada. Há relatos nesse ano mesmo de um menino de 19 anos que em questão de poucas horas ele conseguiu invadir o sistema da urna eletrônica e fazer uma verdadeira devassa. Eu não tenho aqui o material que trazia essa notícia e quando eu descobrir eu vou colocar aqui. Mas o vídeo que segue, eu peço aos senhores encarecidamente para que depois consulte a confiabilidade dessa fonte, mas ela traz, independente da fonte ser 100% confiável ou não, ela traz um relato que é bastante contundente e bastante realístico. Segue o vídeo aí, tire suas próprias conclusões, chequem a confiabilidade da fonte. Eu vou fazer o mesmo aqui, trarei para vocês tão logo eu tenha uma posição e a gente se vê no próximo vídeo. Meu nome é Hugo César Reichel, eu sou PhD em Inteligência Aplicada e pós-doutor em Governo Eletrônico. Eu trabalhei como delegado de polícia, promotor de justiça e como procurador na área federal. Eu também fui presidente da Associação Brasileira de Empresas de Processamento de Dados. No ano de 2004, eu fui convidado a desenvolver um projeto que resultou na descoberta de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil e criou um ambiente de processamento de informações que até hoje é utilizado nas mais importantes operações dos órgãos federais do Brasil. A metodologia utilizada nesse tipo de investigação foi a mesma metodologia utilizada para descobrir a fraude da Enron, aquela empresa americana de energia. O método utilizado nesse tipo de investigação é baseado na lei de Benford e ele é tão confiável que em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, isso tem validade como prova judicial. No caso da fraude da Enron, a prova de Benford foi um teste decisivo para a configuração da fraude perante o Poder Judiciário americano. E é exatamente esta metodologia que nos aponta que a probabilidade de fraude na eleição presidencial brasileira de 2014 foi de 73,14%. É necessária uma operação estruturada para que o cruzamento de dados seja feito. Nas eleições de 2014, só foi possível iniciar esse trabalho alguns meses depois da apuração. Dessa vez vai ser diferente, porque nós estruturamos uma operação tecnológica para checar em tempo real a validade da apuração. Em laboratório sediado nos Estados Unidos, nós montamos um cluster de servidores com alto poder de processamento. Essas máquinas estão configuradas para capturar, processar e analisar o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral.
O cruzamento dos dados do TSE com a curva da Lei de Benford vai nos dar o índice de confiabilidade do resultado das eleições brasileiras de 2018. Trabalharemos em paralelo com a apuração do TSE e publicaremos os resultados da Operação Antifraude 2018 4 dias após o encerramento da apuração, ou seja, no dia 11 de outubro. A publicação será encaminhada para a comunidade científica internacional e será divulgada para o povo brasileiro. O Brasil precisa que o maior número de pessoas saiba que essa operação está acontecendo. Só assim nós vamos reduzir o risco de fraude. A sua missão é compartilhar essa mensagem. I laid back, analyzed the vibes and realized I own that crown for lyrical combat. Spit more raps to count more stacks, kicking back in the coupe.